Nós temos uma questão aqui que precisa ser separada do contexto que nós vamos falar. Existe a questão da música sertaneja, existe a questão do gosto musical. Essa questão é uma questão muito pessoal, muito particular. Eu, por exemplo, eu odeio com todas as minhas forças essas músicas sertanejas aí, dessas duplinhas que cantam com a glote, que cantam com o nariz, que fazem muitíssimo sucesso. Eu odeio músicas de Gustavo Lima. Eu acho um lixo. É um lixo descomunal. Mas isso, gente, é uma questão de gosto. 80%, acho que até mais, tá? A grandíssima maioria das pessoas aqui do canal, e talvez você gosta de música sertaneja. A maioria das pessoas aqui do canal, quase todo mundo aqui adora música sertaneja. Então esse não é um debate, porque isso é muito pessoal. É uma questão de gosto. Então essa questão, eu faço questão de tirar do nosso debate aqui. Uma outra questão é a figura, digamos, pública, né? O artista. E aí a gente tem que levar em consideração que em torno de uma figura pública tem um monte de fofocas, de conversa fiada e de essas coisas que chamam a atenção desses programas de fofoca. Uma delas, a última que chegou até a mim, é que o Gustavo Lima é gay. Eu já disse pra você que a gente nunca pode diminuir alguém por ser gay, né? A pessoa é homossexual, vou criticar ela por isso. Porque mesmo que seja, nem acho que tá? Mas mesmo que seja, esse não é um defeito, vamos colocar, isso não é um problema. É uma questão de cunho pessoal e que também precisa ser separada do que a gente vai colocar aqui. Essa fofoca do Gustavo Lima ser gay, ela tomou as redes há poucos dias. Vou até trazer para você agora o trecho do vídeo de um certo, não sei se ele é um cara que adivinha o futuro, uma coisa assim, ele falando a respeito do Gustavo Lima, olha só. Vocês vão ver quanto tempo o Gustavo Lima vai viver com a mulher dele. Escuta o que eu estou dizendo para vocês. É outra pessoa que logo sai do armário também. O Gustavo Lima! O Gustavo Lima! Vocês estão ouvindo. Vocês vão ver. Não, eu tenho previsão minha lá de trás que eu falei isso. Já tem previsão minha há muitos anos atrás. Gustavo Lima pode fazer o papel que ele quiser, namorar quem ele quiser, mas o destino dele é um só. Ele vai sair do armário. E logo. Se ele vai sair do armário, se ele não vai sair do armário, se ele vai separar da esposa dele, se a casa dele é cafona, né? O estilo greco-goiano, a casa dele, que é uma casa estranha, né? Eu também acho um mau gosto. Todas essas coisas são secundárias, gente. Isso tem que ser separado da questão. Porque o que nós vamos tratar aqui é sobre um movimento da extrema-direita para que ele se candidate a presidente, que se eleja presidente. Tá? A gente tem uma questão que um candidato que é conhecido nacionalmente, ele tem muitas chances de ter votos, simplesmente porque as pessoas conhecem. E eu quero trazer para você o discurso, o que a extrema-direita está falando a respeito. E eu vou trazer nesse vídeo de hoje as consequências disso dentro do núcleo daqueles que são os principais, digamos assim, interessados, vamos colocar bem entre aspas, né? Os principais interessados nesse processo eleitoral que nós vamos ter em 2026, que é Bolsonaro e o grupo bolsonarista que está ligado ao Bolsonaro. Existem uma série de questões que você precisa analisar aqui. Uma delas é que o surgimento do Pablo Marçal mudou, mas mudou assim de forma substancial o meio da extrema-direita brasileira e o bolsonarismo. O fato de algumas pessoas terem apoiado o Pablo Marçal, eu vou colocar pelo menos 2 aqui, que apoiaram diretamente o Pablo Marçal, isso mexeu muito com o núcleo bolsonarista ligado, né, ao Bolsonaro, porque eles se julgam os donos da direita brasileira. E aí quando entra uma outra pessoa e quando pessoas de dentro do grupo bolsonarista entram nesse jogo, eles começam a criar uma situação de cisânia. Eu vou trazer aqui para você agora alguns desses parâmetros. No final, nós vamos fazer um breve resumo de quem é o Gustavo Lima e vamos colocar essas consequências dentro do grupo bolsonarista. Primeiro eu quero trazer para você os movimentos dentro da extrema-direita em torno do Gustavo Lima. Isso não começou agora, tá?
Já faz alguns meses que a extrema-direita tem trabalhado o Gustavo Lima dentro de um processo político. Estão inserindo, jogando o Gustavo Lima na política. Olha esse extremista da direita falando a respeito do Gustavo Lima, como colocando um ovinho, né? Um ovinho de alegria pro Gustavo Lima, olha só. Faz o Lzinho. Faz o L. Faz o L que o embaixador vai humilhar todo mundo. Gente, dá até pena. Ivete Sangalo, Ludmilla, Diogo Nogueira, ninguém vendendo show. Diogo Nogueira, tadinho, nem de graça foram em Copacabana. E aí falaram que era o mercado em crise. Aí vai o Gustavo Lima e humilha todos eles, o bolsonarista Gustavo Lima. Porque quem tem dinheiro pra pagar show, geralmente é de direita. E aí paga pra ir no show do Gustavo Lima. Não paga é pra ir no show da Ivete, da Ludmilla, do Diogo Nogueira, do Caetano, que fazem o L. E aí, pessoal, olha essas imagens. Gustavo Lima, quando eles dizem que o mercado tá em crise, botou 75 mil pessoas no Mineirão e 70 mil lá em Campina Grande, no São João. Será que é crise do mercado? Ou será que é a direita, quem tem dinheiro para pagar ingresso, não indo mais em show de lacrador? 75 mil pessoas, não cabem mais nenhuma alma nesse lugar, não seja de Deus. Bem-vindo. Boteco Mineirão, o maior público de todos os tempos. Aquele sorriso falso, né? Aquele debochezinho infantil, é infantil, né? É uma coisa meio de um crianção falando. Mas agora a gente tem uma outra realidade. O próprio Gustavo Lima diz, então, que vai se candidatar à presidência do Brasil. É claro, a gente tem que levar em consideração que existem essas coisas que a gente chama de balão de ensaio. Então, vou lá, jogo isso na mídia e vamos ver no que vai dar. Só que, de imediato, já teve a adesão de muitos artistas. Esse aí é o Wesley Safadão dizendo, conversando com o meu presidente, né? Então já tem os artistas, especialmente os artistas bolsonaristas, fazendo esse apoio direto, né? Teve aquela Deolane Bezerra, um monte de gente colocando apoios à candidatura, né? Ao presidente Gustavo Lima. A gente tem também políticos e políticos bolsonaristas. Dentro do bolsonarismo, a gente já tem visto um movimento favorável a Gustavo Lima. Um deles, um dos primeiros que saiu em defesa do Gustavo Lima, observa bem como que ele está feliz, ele está radiante. Ele também botou o ovinho dele de alegria, mas observe como que ele está, é uma coisa incontrolável, ele realmente não cabe dentro da calcinha. Observe como que o Chupetinha fez esse apoio ao Gustavo Lima. Gente, que cachaça é essa que o Gustavo Lima tomou, que agora ele quer virar presidente? O cara é o maior cantor estourado do Brasil, não precisava arrumar problema nenhum pra cabeça e agora tá dando sua cara a tapa pra entrar na política. Isso é admirável. Imagina no dia da posse, embaixada chegou. A primeira dama atual é a Janja. Uma talvez seria a Andressa Suíta. Assim, né? Com todo respeito, Gustavo Lima. Se colocar o Leonardo de vice, então, acabou. Mas brincadeiras à parte, eu fico feliz quando alguém quer entrar na política, porque é o que eu sempre falo. Precisa entrar homens de coragem dentro dessa bagaça chamada política. E ele, desde o início, se posicionou publicamente em favor do Bolsonaro em todos os momentos. Mesmo estando no meio mais mimizento e cancelador do mundo. Mas o Gustavo Lima é incancelável. Ele é tipo um Neymar, mas tipo do sertanejo. E se o sistema deixar Bolsonaro ir para a candidatura, esquece. Todo mundo com ele, isso aí até o Gustavo Lima sabe. Mas se o sistema não deixar o Bolsonaro se candidatar à presidência, e sabe que é um medo gigantesco, né? Porque se hoje ele sair presidente, Bolsonaro ganha. O Gustavo Lima, até então, se demonstra aí uma opção. É um cara de berço humilde, de família trabalhadora, saiu do nada, comia miojo e hoje é o cara mais estourado do Brasil. E não querendo comparar assim pra baixo, mas vamos ter que comparar. Se comparar com a Dilma, você tá doido, o Gustavo Lima tá aqui. E seria uma campanha no mínimo divertida, porque assim, convenhamos, jingle tem infinito.
É o Gustavo Lima, bebê. Imagina eu chegar para um eleitor meu em 2026, e aí, você vai votar em quem? Em Gustavo Lima e você? Péssima. Ou seja, até o momento, ele é sim uma boa opção para poder entrar na política. Só pode entrar na política quem? Quem é pego com mala de dinheiro, quem tá na lista do Odebrecht, quem faz desvio de emenda, só pode essa galerinha. Só pode essa galerinha. Cantor não pode não. Tem muita água para rolar ainda, mas uma coisa é certa. O brasileiro não morre de tédio, bebê. Interessante, né? Se o sistema deixar o Bolsonaro ir para a candidatura, Bolsonaro já está eleito. As últimas pesquisas mostram que o Bolsonaro está atrás até da Michelle na preferência, né, para presidente. E o sistema que ele fala, na verdade, é a justiça, que vê no Bolsonaro um bandido, um sujeito que cometeu uma série de crimes. Então o que ele chama de sistema, você tem que traduzir aí, se a justiça deixar. E a justiça, não é que a justiça não vai deixar, é que a quantidade de crimes que o Bolsonaro cometeu fazem com que ele não só esteja agora inelegível, como ele vai para a cadeia, ele vai ser preso. Então é o sistema, você percebe? A cara de pau. Aí compara o Gustavo Lima com a Dilma, para tentar diminuir a Dilma num processo que a Dilma nem sequer candidata é. E aí é sempre aquela questão, fala da Dilma, fala mal da Janja, sempre aquele ódio contra as mulheres. Um outro que também está muito feliz com essa candidatura do Gustavo Lima é o Cleitinho, né? Um dos piores senadores da história, que agora tem acenado para pensamentos de esquerda para tentar de alguma forma viabilizar a candidatura dele ao governo do estado. Ele quer ser governador de Minas Gerais. Então ele está tentando fazer acenos à esquerda, falando uma coisa aqui, outra ali, para poder se colocar como alguém que é moderado e não sei o quê, mas que na hora do vamos ver, como se diz em Minas Gerais, na hora do vamos ver, é extremista ao máximo. E ele foi o primeiro também, junto com o primeiro do Senado, né? O primeiro deputado foi, olha para você ver, 2 de Minas Gerais. Que tristeza, Minas Gerais! Que tristeza o meu estado. O primeiro do Senado a se colocar em apoio ao Gustavo Lima. É o Cleitinho, olha só. Exclusivo, Gustavo Lima anuncia que vai se candidatar à presidência da República em 2026. Parabéns, Gustavo Lima. Quem dera se mais pessoas como você, que não é bandido, que não é ladrão, que nunca precisou de política para viver, sabe, pudesse entrar mais na política. A gente precisa de pessoas que nunca foi político para entrar na política. Então, se você quiser vir a candidato a presidente, a governador, a senador, a deputado federal, você tem meu apoio. A gente precisa de colocar pessoas que nunca foi político para poder ser político. Sabe por que eu estou falando isso para a população brasileira? Olha só quem está querendo voltar para a cena do crime. Sérgio Cabral quer concorrer a deputado federal em 2026. Vamos lembrar, estava preso por corrupção. Tem mais. Com certeza absoluta estarei nas urnas em 2026. Eduardo Cunha, mais um bandido que quer ser candidato. Estava preso por corrupção. Tem mais um aqui, ó. José Disseu planeja concorrer para deputado federal. Mais um que estava preso por corrupção. Pois que entre mais Gustavo Lima na política, que não precisa de política para viver. Você tem meu apoio, Gustavo Lima. Vai para cima. Tamo junto. É engraçado, né? A gente vê membros aí da extrema-direita falando contra Eduardo Cunha, né? O Eduardo Cunha era um herói deles na ocasião do golpe contra Dilma, né? O Eduardo Cunha recebia pessoas lá no gabinete, todo mundo tirando foto juntos, né? Pessoal da extrema-direita, bolsonarista, MBL, todo mundo tirando fotos com o Eduardo Cunha. Agora o Eduardo Cunha é bandido, tá? É interessante a gente ver uma fala do Cleitinho que ele diz o seguinte: mesmo que você não seja candidato a presidente, que você seja candidato a deputado, a senador, e basicamente é isso que a gente acha que vai acontecer, né? Ele lança uma candidatura a presidente, que é impossível viabilizar, né? Praticamente impossível, mas se um cara como Gustavo Lima se candidatar a deputado e a senador, ele está eleito. A política nossa brasileira é essa, não tem o que dizer, né? Senador pro Goiás está eleito. Deputado federal, vai ser o mais votado. E infelizmente é isso. A nossa política é isso.
esse lixo que a gente está vendo num país que nós temos políticos lá comemorando a alta do dólar, né, e trabalhando para que ocorra essa alta, trabalhando contra o Brasil, trabalhando contra o povo brasileiro, essa situação que a gente viu do aumento da miséria e da fome no governo Bolsonaro, que agora tem diminuído, aquele desemprego que chegou a 15% quase, né, 14,9%, a gente tem visto isso de maneira muito clara, que é um cenário que favorece alguns grupos específicos, né? Nunca se ganha tanto dinheiro quando você tem esse aumento da desigualdade, e ao mesmo tempo é o que eles querem, é o país que eles querem, um país miserável, faminto, numa situação muito pior do que a gente poderia tratar como razoável. Qual que é o resultado disso? Qual que é a questão disso? Nós temos aqui um retrato que precisa ser colocado a respeito desse sujeito. Quando fala se candidate ao Senado, se candidate a deputado federal, ele vai ter o que a gente chama de imunidade parlamentar, que é uma pornografia do Brasil. Que só porque você tem um mandato, você não pode responder diretamente a questões que dizem respeito ao fato de você ser um vagabundo criminoso. Vou trazer aqui, dá uma olhada nessa postagem aqui do Metrópolis para você entender um pouco mais sobre o perfil do Gustavo Lima. Olha só. Gustavo Lima tem prisão decretada por ajudar foragidos, diz juíza. O cantor Gustavo Lima teve a prisão decretada nessa segunda-feira, dia 23 de setembro. Olha, isso aqui, gente, é pouco mais de 3 meses atrás, tá? Isso aqui foi no final de 2024. Dia 23 de setembro. Teve a sua prisão no âmbito da mesma investigação que prendeu Deolane Bezerra. A Deolane Bezerra que está apoiando o Gustavo Lima, né? A candidatura do Gustavo Lima. Se você olhar aqui na reportagem, olha só. É imperioso destacar que Nivaldo Batista Lima, o nome verdadeiro de Gustavo Lima, ao dar guarida a foragidos, demonstra uma alarmante falta de consideração pela justiça. Sua intensa relação financeira com esses indivíduos, que inclui movimentações suspeitas, levanta sérias questões sobre sua própria participação em atividades criminosas. A conexão de sua empresa com a rede de lavagem de dinheiro sugere um comprometimento que não pode ser ignorado. E aí, a gente teve, olha, essa questão da aeronave dele, né? Que transportou o casal, né, de bandidos lá e tal. E a gente tem uma situação aqui importante, né? Ele vendeu um avião, depois comprou um avião. A gente está falando de um negócio entre eles aí, né, que acabou sendo fechado. Então, quer dizer, tem muita coisa para ser explicada a respeito disso, mas não muito pouco foi explicado. A gente tem também uma outra informação que mostra essa relação do Gustavo Lima com contratos milionários, e essa é a palavra, tá? Milionários com prefeituras. Nessa reportagem aqui, veja quanto o Gustavo Lima já ganhou com shows de prefeituras em 2024, tá? Estamos falando de 2024. O cantor teve prisão decretada pela justiça por ajudar foragidos, investigações sobre bets, e aqui vem, olha só, gente, 14,5 milhões de reais em contratos com prefeituras para realizar shows em municípios brasileiros ao longo deste ano, que no caso é o ano de 2024. E aqui nós temos aqui, ó, todas as prefeituras, os valores, a média é 1.200.000, 1.100.000, tá vendo? Esses são os valores, essas são as prefeituras que foram levantadas, e esses dados estão lá, né, na fonte direta do Diário Oficial. Então tá aqui, ó, prefeituras pequenas, gente, tá? No Rio Grande do Norte, no Pernambuco, essa aqui em São Paulo, Alagoas. Aqui é uma capital, Maceió, né? Mas você percebe que tem cidades aqui que a gente conhece muito pouco, né? Petrolândia, Icó, né? Nova Russas. Então, assim, Pau de Ferros. Tem cidades que a gente conhece e tem cidades que a gente nunca nem sequer ouviu falar, e tá lá, 1.200.000, né? Pau de Ferros deu 1.200.000. A gente viu recentemente também que teve aquela cidade lá que era interligada por uma ponte, a ponte desabou, né? E aí eles foram ver, tinha lá esses contratos milionários lá para fazer shows. E a gente sabe que é complicado esses contratos, né? Porque
não existe uma tabela de preço do show do Gustavo Lima, né? Então ele vai lá, cobra 1.200.000 e é isso, né? Se acontecer, e aí a gente tem que deixar bem claro que a gente não tem condições de mostrar nada, de provar nada, mas para você pegar 200.000 de 1.200.000 não é tão difícil, né? Porque como é que fica essa história? E tudo isso é meio bagunçado, sabe? É claro que a gente tem que acreditar, e essa é a nossa crença, né? Temos que acreditar que tudo está dentro de uma ordem, né? Que não existe falcatrua em torno disso. Mas o cidadão, ele desconfia. Ele fala, mas como é que pode, né? Milhões e milhões. Então, a gente tem essa situação também em relação ao Gustavo Lima. Todos esses problemas. E aí vem o ponto final, que eu considero o ponto mais importante dessa história, o resumo disso tudo. Isso tem causado um terror dentro do grupo bolsonarista e do próprio Bolsonaro. E por que isso? Porque o Bolsonaro, ele acredita que ele vai se candidatar em 2026. O discurso para aqueles que estão próximos do Bolsonaro é que não existe outro candidato para 2026 que não seja o Bolsonaro. Eles não aceitam que outros nomes sejam colocados. E o Bolsonaro, nesse momento, ele se mostra profundamente insatisfeito. Ele está uma beia com esse negócio. Porque ele sabe que o Gustavo Lima não vai se candidatar à presidência, que na verdade ele quer se candidatar, se fosse candidatar ao Senado e a ser deputado federal, porque o que ele quer é a imunidade parlamentar, porque tem esse monte de problema jurídico, um atrás do outro. E aí ele fala, pô, a partir do momento que começam a falar de novos candidatos à presidência, eles esquecem que eu estou nesse negócio, nisso daí. Sou eu o candidato nisso daí. E aí fica uma situação em que, na primeira oportunidade, eles colocam o Bolsonaro para escanteio. Você vê que o deputado mais votado do Brasil, o Chopetinha, é o deputado mais votado do Brasil e é um bolsonarista, né? Você vê que é um dos primeiros a chutar o Bolsonaro na primeira oportunidade. Ele fala aqui e ali, mas se o Bolsonaro, se o sistema deixar, aí a gente vai apoiar o Bolsonaro. Mas ele sabe que o sistema não vai deixar. Então ele já coloca lá, não, que bom, é isso aí mesmo, venha se candidatar, venha ser presidente, que legal, Leonardo de vice e tudo mais. Então, quer dizer, eles já têm essa postura de escantear o Bolsonaro a qualquer situação. E isso cria dentro do núcleo bolsonarista um problema enorme, porque o Bolsonaro quer colocar ou o Flávio Bolsonaro ou o Bananinha como candidato a presidente. O ideal, o mundo ideal, é que um desses dois sejam candidatos. Esse é o mundo ideal do bolsonarismo. E que sejam eleitos. O Flávio Bolsonaro, presidente do Brasil e coisas assim. Então essa situação toda tem criado esse problema gigantesco dentro do bolsonarismo e a gente está passando para você todos os detalhes. O que você acha da candidatura de Gustavo Lima à presidência? O cover do Gustavo Lima, que é idêntico a ele, é muito parecido, gente. Eu não sei se vocês viram, eu vou trazer um trechinho do cover do Gustavo Lima, olha só. Tô há mais de 2 horas ensaiando uma recaída. Número já tá na tela, é só apertar ver que ligar. Vem ver uma das pra mudar minha vida, da melhor que você tem, pra ver se com inspiração e hoje para ela vem um empurrãozinho que falta. Você acha parecido ou não? Eu não sei, eu acho muito parecido, entendeu? E canta parecido também. Eu não acho o Gustavo Lima um grande cantor, tá? Então, o que você acha dessa candidatura? Coloque aqui nos comentários. Não se esqueça de dar o like no vídeo, de se inscrever no canal. É sexta-feira, eu vou desejar um bom final de semana para você. E eu tenho aqui no primeiro link da descrição e no primeiro comentário fixado, eu tenho uma dica para você economizar energia elétrica. Você pode economizar até 15%. A gente ainda não... É uma coisa muito nova, tá? Você pode comprar energia mais barata. Hoje, os brasileiros, você tem o direito de comprar energia mais barata. Você tem o direito de comprar. E energia limpa.
Aí as pessoas perguntam, Clayson, mas existe algum milagre? Que milagre é esse, né? Que eles vendem energia mais barata pra gente? É porque a produção de energia limpa, ela é mais barata mesmo. Você gasta muito menos para produzir energia limpa do que, por exemplo, por intermédio de carvão, de óleo, energia nuclear e coisas assim. Até mesmo por hidrelétrica. Você gasta muito menos. O impacto da hidrelétrica, do ponto de vista ambiental, também é muito grande. A energia limpa, essas usinas solares, elas são espetaculares e você não vai precisar instalar nada na sua casa, você não precisa instalar nada, colocar painel solar, nada disso. Você só vai comprar dessas usinas solares e vai pagar mais barato. Então economize até 15% na sua conta de luz. E vale muito a pena. Se você tem uma conta de luz aí de R$200, por exemplo, você vai pagar 170, né? Se eu tiver bom de conta. Se eu tiver bom de conta, meu pai. Me ajuda, meu pai. E aí você tem essa economia que eu acho ela substancial e importante. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado, aí você vai entender tudo, você vai ter toda a explicação, todos os detalhes para você resolver esse problema na sua vida de pagar caro em energia elétrica. E eu também peço para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que nos ajude, seja um membro do canal, seja um apoiador do nosso Apoia-se. Dê essa força para a gente. Todos os dias a gente está trabalhando aqui para você e é o que a gente pede. Dê essa força. Dê uma força para a gente por intermédio do Pix. Qualquer valor, você pode pegar o celular agora e fazer a sua primeira boa ação do ano, fazer uma doação para a gente, canalclayson@gmail.com. Daqui a pouquinho a gente volta. Bom final de semana! Manere na música sertaneja aí, hein? Daqui a pouquinho a gente volta. Salve, progressistas! Eu sou o Clayson.